Amados, vamos falar sobre o propósito da igreja no capítulo 8, né, do livro do Jeffrey Johnson, sobre a igreja. E aqui nós entenderemos propósito, né? Falamos sobre o governo da igreja, falamos sobre os oficiais da igreja, né, o que é a igreja, mas ainda não foi falado sobre propósito. E quando eu penso em propósito, eu estou falando sobre objetivo-fim, né, finalidade. Propósito é quando você olha, qual é o meu propósito, por exemplo, em estar aqui nesse trabalho. Né? Você é contratado na empresa por um propósito. A empresa olhou para você, analisou o seu currículo, as suas capacidades, os seus cursos, e tem um propósito naquela contratação, para que você atenda uma demanda. Né? Quando eu penso em igreja, biblicamente, a igreja possui um propósito. A igreja possui uma finalidade aqui na terra, senão ela não existiria. E além disso, amados, tudo que Deus faz tem um propósito. Nada que Deus venha a fazer, a agir, está solto, sem propósito, sem finalidade. Até mesmo nas circunstâncias e na sua providência. Então, o primeiro slide aí fala sobre o propósito da igreja, à luz de Mateus 28, versos 19 e 20. E nós temos aqui, como todos nós já lemos e conhecemos, é a grande comissão, né? Onde diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amados, quando nós olhamos para os evangelhos, nós temos que ter uma percepção de para quem que Cristo está fornecendo esses ensinos. Nós temos que saber claramente ele está falando a quem. E nós sabemos que a grande comissão é destinada claramente para os apóstolos. E os apóstolos, por si só, eles são fundamento, colunas da igreja. Então, Cristo forneceu muitos ensinos para a igreja a partir dos apóstolos. E a grande comissão é isso. Ele disse ali para os apóstolos qual que é a finalidade, qual que é o propósito fim da igreja. Então, amados, vamos entender com mais profundidade. Passou a missão da igreja? Missão da igreja. Com mais profundidade, o que é essa missão? O que é esse propósito? Aí você pode acompanhar aí nos slides que já estão disponíveis lá no Google Class. Missão da igreja. A missão da igreja. Há muita confusão acerca do propósito da igreja. A igreja existe para alimentar e vestir os pobres e os desabrigados? É para isso que existe a igreja? Ele pergunta. A igreja existe para trazer restauração cósmica e reforma política à nossa sociedade? A igreja é para purificar este mundo? A igreja existe para combater as injustiças e as desigualdades sociais? Amados, todas essas perguntas são cosmovisões de pessoas sobre o propósito da igreja. E talvez seja a sua. O que você entende por propósito da igreja? Então preste atenção nessas perguntas. É claro que a igreja existe para pregar o evangelho, mas e quanto a esses outros objetivos que foram citados dentro dessas perguntas? Para responder a essas perguntas, é importante para nós examinarmos três coisas. Em resumo, precisamos entender, primeiro, o papel que a igreja desempenha na história da redenção. História da redenção. Quando eu falo de história da redenção, eu estou falando de um panorama bíblico. Quando eu falo de história, eu estou falando de teologia bíblica pactual. Tá? No que tange a redenção do homem. E segundo, a natureza da igreja, que os irmãos já viram qual é a natureza da igreja, já aprenderam. E terceiro, analisar a grande comissão. Então, dentre esses três pontos, nós iremos abordar aqui esse propósito. Tá bom? Então, primeiro, o papel da igreja, o papel que a igreja desempenha, né, na história da redenção.
Segundo, a natureza da igreja. Qual que é a natureza da igreja, irmãos? Cri, 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 cri. Qual é a natureza da igreja? O que define uma igreja? Os pilares da igreja? A natureza da igreja é essa, tá? E a grande comissão. Então, passando para o próximo slide, aí a história da redenção. Passou aí, Rodrigo? Para começar, precisamos ter uma compreensão fundamental da teologia bíblica e do papel que a igreja desempenha na linha da história da redenção. Nós precisamos sempre olhar para as Escrituras, né, como nós vimos aqui semana passada, Gênesis 3,15, nós já temos ali o primeiro anúncio do Evangelho. Nós já percebemos então que a história da redenção já se iniciou desde o Éden. Deus já tinha tudo planejado. Deus já tinha tudo pré-determinado para a vinda do seu Filho. E a queda está dentro disso, amados. Então, olhar para Gênesis, você tem que olhar também para Apocalipse, para todos os livros que ficam no meio do início e do fim. Então a história da redenção ela vai aparecer em todos os livros. E a primeira coisa que sabemos que as Escrituras nos informam é sobre duas eras e dois reinos. Tá? Eu não vou abordar aqui necessariamente visões escatológicas. Mas dentre de todas as visões escatológicas, nas suas peculiaridades, existe essa visão. Isso aqui é ponto em comum. Tá? Que existem duas eras e dois reinos. O que significa? De uma perspectiva geral, na história da redenção, há dois estágios ou eras. O primeiro, a presente era maligna e a era vindoura. Tá? Qual que nós vivemos? Maligna. Tá? Então, você pode encontrar esses... Eu vou passar os textos mais para frente, né? Gálatas e Efésios também, capítulo 1. A presente era maligna, segundo as Escrituras, entende-se, desde a queda de Adão até o retorno de Cristo. Tá? Mateus 28, 20. Até que ele venha, né? E representada como o período de tempo em que as trevas, a escravidão, a injustiça e a morte reinam sobre a terra. E é por isso que chamamos Satanás, que é homicida desde o princípio, como o príncipe, né, o governante desta era, deste mundo. Segundo Jesus, todos os incrédulos nascem neste mundo caído como os filhos deste mundo. Lucas capítulo 20, verso 34. Efésios capítulo 2, também Paulo vai dizer a mesma coisa. Antes éramos como? Como errantes, caminhando, como a ordem empregada neste mundo. E segundo Paulo, os filhos deste mundo são mantidos cativos ao poder do presente século mal. Gálatas 1, verso 4 e 5. O presente século mal, consequentemente, é o reino das trevas, sobre os povos, os governantes e as nações deste mundo. Tá? Então, dentre as duas eras e os dois reinos, nós temos a presente era, caída e má, e uma era vindoura, tá? Que ainda não foi instituída necessariamente. Em Gálatas, capítulo 1, verso 3 e 4, vai dizer: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar do quê? Desta presente era perversa, tá? Então, existe uma era, existe um estado agora em que vivemos e fomos resgatados mesmo estando neles? Existe. Segundo a vontade do nosso Deus Pai. Então, isso está em Gálatas capítulo 1, verso 3 e 4. Para comprovar para os irmãos que realmente existe, né, essa era má. Aquele pensamento, né, de muitos aí otimistas, digamos assim, de que com o passar do tempo as pessoas estão melhorando, as pessoas estão evoluindo.
E as coisas a tendência é das coisas, a fome acabar, né? As mortes também cessarem, as guerras. Só que o que vemos é somente piorar, tá? Por que piora cada vez mais? Porque a presente era é má. A Bíblia nos informa isso, que a presente era é má. Não tem como sermos otimistas quanto a presente era. Nós somos otimistas quando Cristo voltar e inaugurar uma nova era. Tá? E claro que eu falo isso sobre a sua segunda vinda. E ela está em vigor, essa era má está em vigor até o retorno de Cristo. Tá? O presente século mau e o reino das trevas não passarão até o retorno de Cristo. Tá? Não passarão. Pois somente quando Cristo retornar, a era vindoura chegará. A era vindoura é quando os novos céus e a nova terra em que habita a justiça serão estabelecidos, como diz a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Somente então, no retorno físico de Cristo, esse mundo caído passará pelo fogo. E somente então, o estado eterno de glória será estabelecido da nova terra ressurgida. Isso significa que a restauração cósmica não acontecerá até que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória e dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 21. Tá? Os dois textos eu coloquei aí, tá? O primeiro, 2 Pedro, capítulo 3, onde diz: visto que tudo será assim desfeito, tá? Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Tá? Então perceba, tudo será desfeito, tudo será destruído. Então, amados, todavia, ele coloca aqui uma conjunção, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus, novos. Então não é isso que você vê, é novo. Novos céus e nova terra. Tá? Tudo se fará novo. Onde habita a justiça. Tá? O segundo texto, onde comprova isso, a natureza criada, diz Paulo, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. Olha aí, a decadência. Tem perspectiva de melhora esse mundo caído? Nenhum. Decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza, ela aguarda com expectativa que tudo seja destruído e refeito. Ou seja, amados, tudo isso para nos mostrar que existe uma era má, presente, e que algo virá para remir, para refazer, para construir novos céus e nova terra. Pedro vai dizer aqui, amados, nesse texto de 2 Pedro, justamente que todos os elementos se desfarão. Tá? E ali ele está falando de elementos químicos, inclusive. Tudo se desfará. Tudo será destruído para que ele refaça. E quando ele refazer esse novo céu e nova terra, aí habitaremos com ele. Tá? Pode falar. Acho que no momento da pandemia a gente teve bastante pensamento otimista, né? Por conta dessa doença, as pessoas iam se tornar mais solidárias. O governo, se parasse, as pessoas iam se ajudar mais. E não
Piorou. Piorou, né? Piorou. As pessoas parecem que saíram de casa como animais. As pessoas estão mais agressivas na rua, pelo que parece. Né? Os moradores de rua só aumentaram. Né? Ou seja, a fome aumentou, tudo piorou. Tudo piorou. Mas é normal, irmãos. Amados, uma coisa que o cristão tem que entender é que, estando nessa era má, ele tem que esperar o pior, irmãos. Não adianta colocarmos nossas esperanças, por exemplo, eleições estão vindo. Vamos ter uma nova, né, chance de refazer e melhorar. Amados, seja quem for que entre, seja quem for, precisamos entender isso. A tendência é piorar. Porque uma coisa que ficou clara para todos nós é: não depende apenas do nosso governante. Existe uma relação exterior entre todos os países. Por exemplo, se os Estados Unidos entram em uma crise, nós somos afetados? Diretamente. Eu nunca imaginei, olha, amados, eu nunca imaginei, falo por mim mesmo, que uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia afetaria tanto a nós aqui no Brasil. Você pensa, olha lá para o mapa mundi, né? E você olha lá a Rússia tudo bem, gigantesca, mas você olha a Ucrânia. Aí você pensa, o que a Ucrânia vai trazer de relevância aqui? E o que ela vai afetar o nosso país, né? E afetou e tanto, hein? Fertilizantes para os nossos alimentos, tá? Gasolina. Então você percebe que não depende apenas do nosso governante. Existe uma relação, tá? Pode falar, Fabiane. Esses dias eu fui na Boticário que eu vendo, né? E fui passar pedido e bastante produto em falta, e justamente por causa da guerra na Ucrânia. Tá vendo aí? As nossas fábricas, né? Chegou uma matéria-prima que é importada e hoje está com risco de fechar uma fábrica. Tá vendo? Então, amados, ter uma visão otimista nessa presente era que eu estou falando, má, acaba sendo uma ignorância bíblica. Tá? Uma ignorância bíblica. Onde nós devemos ter otimismo no quê? Na era inaugurada pelo nosso Redentor Jesus Cristo. Então, sua esperança não pode estar em governante, sua esperança não pode estar no quanto você tem no banco, sua esperança não pode estar em nada que está nessa presente era. Nem em você mesmo. Tá? Algumas pessoas, né, elas pensam, eu vou fugir dessa presente era má, e elas se refugiam em sítios, elas começam a estocar alimento. Minha mãe estava com esse pensamento também. Vamos estocar alimento, né? Porque se acontecer alguma coisa, a gente tem aqui alimento estocado, né? Pensando que ela mesma pode criar meios para se livrar dos problemas. Coloca a esperança em si mesmo. Tá? Nos Estados Unidos tem os bunkers. Já viu falar? Bunkers. Que é no subsolo. Eles criam isso e colocam lá todo tipo de alimento e vão reservando. Tudo bem que lá tem fenômenos, né? Furacões que destroem tudo, aí escorre lá para baixo. Mas alguns criam até hortas lá embaixo, né? Sistemas de ventilação e iluminação, mas para ter um meio de sustento, um autossustento. Amados, quando for para ser tudo destruído, e está sendo, vai acontecer. E esteja onde estiver, vai pegar você também. Tá? Então a era má, ela já tem os seus dias contados. Tá? Como relacionar essa questão do governo atual, né? Com a questão do 1 Timóteo 2? Da oração? Isso. Devemos orar. Orar pelos reis, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Sim, mas oramos para quê? Quanto ao quê para eles? O que Deus complementa com o quê ali? A palavra de Deus. Porque Deus deseja que todos cheguem ao quê? Essa é a oração. Conversão. A única maneira de termos paz verdadeira é realmente estando entre os crentes, né? Porque aqui nós estamos em comunhão professando a mesma fé. E o que Paulo fala lá a Timóteo é justamente para ele orar pela conversão dos reis e governantes, tá? Então é nesse sentido. Agora, esperar paz aqui, física, quando que você vai ter? Você fica doente, meu irmão. Você fica doente.
E você, a qualquer momento, pode morrer. Ontem mesmo eu acordei com uma dor aqui desse lado direito. Falei, pronto. Estou tendo um AVC. Mas o que eu vou esperar? O que você vai esperar? Por mais que cuidemos da saúde, quantas pessoas eu conheço, irmãos? Porque uma das características da era má é o quê? A morte. A morte reina ainda? Reina. Então tem doença ainda? Tem doença. Então você vê que, olhando para a nossa própria Constituição, isso já está falido. Isso já está definhando. Tá? Aí eu crio expectativas, que faço planos. Aí no outro dia você morre de uma doença. Por quê? Porque a era é má. Né? A era é má. Calvino, ele comenta, eu coloquei aí os comentários de Calvino. Tá? Você vai mudando aí? Os comentários bíblicos de Calvino sobre Romanos 8, verso 21. Olha lá o que diz Calvino. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, ele mostra como as criaturas se fizeram sujeitas à vaidade na esperança. Mas o tempo virá, quando serão libertadas, como Isaías o testifica, tá? Em Isaías 65, verso 17. E Pedro, ainda mais, claramente o confirma. Aí ele cita o texto que eu já passei para os irmãos. É preciso que consideremos agora quão terrível é a maldição que temos merecido, já que todas as criaturas inocentes da terra e do céu são punidas por nossos pecados. Por que tem desmatamento? Por que tem seres, né, animais que são extintos? Por causa do pecado. O pecado, ele não é somente no ser humano, mas em tudo que está ao seu redor. E vocês viram em Gênesis que Deus estabelece uma sentença sobre o animal. Vocês viram isso? A própria serpente não escapou. Ela foi estigmatizada, ela virou um símbolo, né, para que todos nós lembremos de onde que veio realmente a queda e quem é Satanás, e principalmente da sua derrota, porque a serpente passou a rastejar e comer do pó, um símbolo de humilhação e derrota. Tá? Então, por que existem todas essas coisas acontecendo? Né? As pessoas olham lá de fora para o Brasil e falam, não, aí é o pulmão do mundo. Mentira. Isso é a maior mentira que existe. Tá? A maior troca gasosa que existe é nos mares, nos oceanos, através das algas marinhas. Sabiam disso? Mas aí você olha para o próprio país deles. Por exemplo, a França. A França é a principal que ataca. Vai ver quantas reservas ambientais eles têm lá. O que eles fizeram com o país deles no que tange a preservação do meio ambiente? Aí eles querem dar pitaco aqui. Hipocrisia, os interesses são outros. Tá? Mas por que acontece isso? Por causa do pecado, irmãos. Pecado. Então veja. A culpa é nossa. Se lutam em sujeição à corrupção. A condenação da raça humana é por isso, impressa nos céus e na terra e em todas as criaturas. Além disso, esta passagem nos revela a que imensurável excelência de glória os filhos de Deus deverão ser exaltados, e todas as criaturas serão renovadas a fim de se magnificar e declarar seu esplendor. Tá? Esses são os comentários de Calvino sobre Romanos 8, 21. Só que vale aqui um detalhe, né? É sempre bom de fazer alguns comentários, porque como tudo já está destinado para destruição, significa que você vai tratar e cuidar das coisas de qualquer forma? Ah, vai estar tudo destruído mesmo, então Jesus vai voltar, vai pôr fogo em tudo, então eu vou tacar aqui fogo, né, nessa vegetação aqui perto de casa, vou jogar o lixo no riozinho perto de casa, aí você vai começar a agir assim? Porque você pensa que tudo vai ser destruído mesmo? Então, qual que é? Aí você entra naquela questão do hipercalvinismo também, né? É muito semelhante. Ah, como tudo já está destinado, então não preciso nem orar mais. É assim que vive um remido? É essa a consciência moral que Deus nos deu? É essa? Amados, lembremos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a governança que Ele nos deu, que deu a nosso pai Adão, foi uma governança santa para a sua glória. Nós, como remidos e lavados pelo sangue de Cristo, nós cuidamos bem daquilo que Deus nos deu, mesmo sabendo que terá um fim.
e que o pecado contamina tudo. Tá? Então uma coisa não pode nos levar a um pecado, uma justificativa para pecar. Tá? Pode parecer óbvio o que eu estou te dizendo, mas tem pessoas que podem cair nesse pensamento. Tá? Vai ser tudo destruído mesmo. Então, aí vem a era vindoura. Tá? O próximo slide aí, a era vindoura. A era vindoura é o estado eterno, quando a luz, a vida, a liberdade reinarão para sempre. A era vindoura é o reino dos céus. E embora o reino dos céus não esteja estabelecido na terra, seu poder se manifesta atualmente na terra dentro da igreja. Aqui os irmãos começam a perceber qual que é a relação disso tudo, a era vindoura com a igreja, para o quê? Qual que é o assunto? Qual que é o tema deste capítulo? Propósito, para distinguir para nós, clarificar para nós qual que é o propósito da igreja. Tá? Vou passar o texto de Tito no próximo slide. Ou seja, aqueles que foram unidos pela fé ao Rei da Glória e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, tá? Hebreus 6:5, eles foram libertados do domínio do reino das trevas e transferidos para o reino do amado Filho de Deus. Colossenses 1:13. Ao nascerem de novo, pelo Espírito, eles entraram no reino dos céus. Aquele que crê será salvo, é isso? Já está salvo. Já está salvo. Ou seja, quando cremos, já somos transplantados, retirados da era má, no sentido espiritual, claro, e transferidos para o reino de luz, tá? Então nós já vivemos, já desfrutamos deste reino em certa medida de luz? Sim. Tá? É isso que está sendo falado aqui. Assim, durante esse presente século mal, o reino dos céus, tá, é invisível para o mundo incrédulo, pois existe somente dentro das mentes e corações dos crentes. Tá? É algo intrínseco nos crentes. Aqui tem um grande paradoxo. Essas duas eras, elas são visíveis e tangíveis e hoje habitam juntas. Como? Através dos crentes. Os crentes estão na era má? Vivem nessa era má? Mas de que forma? Transplantados para uma era de luz. Aí eles se reúnem e são inseridos aonde? Na igreja. Aí como igreja vivemos como? À luz dos princípios dessa nova era. Da eternidade. Porque quem governará e quem inaugurará essa nova era? Quem? Cristo. E quem é o cabeça da igreja? Então, você acha que vai ter alguma diferença entre as diretrizes e princípios morais? Não. O que a igreja vive, à luz da sua palavra, é claro que em níveis de alegria, de contentamento, de desfrutar de Cristo na eternidade, teremos uma capacidade plena quanto a isso. Mas não significa que já não desfrutemos disso. Tá? Já experimentamos isso. Olha o que diz em Tito 2, verso 11 e 13, tá? Que é o próximo slide. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Tá? Renunciar. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quando? Nesta era presente. Tá? Que graça é essa de Deus que se manifestou? Em seu próprio Filho, irmãos. Por isso que ele diz, o texto que o Gessé pregou aqui em João, quando ele diz, se eu não tivesse vindo, eles não teriam pecado. Mas Cristo veio. E Cristo é o quê? É a exata expressão do ser de quem? De Deus. E o próprio Deus anunciou a nós essa graça. Ele é cheio de graça
e verdade. Então, esse fato, amados, ele traz uma imposição sobre essa era má. Tanto que os irmãos já perceberam que quando os endemoniados nos evangelhos, eles encontram com Cristo, o que eles falavam? O Filho de Deus, o Santo. Viestes antes da hora? Hora do quê? Eles sabem que já existe um tempo determinado para a destruição de toda essa era má e principalmente os governantes dela. Aí eles, já viestes? Porque eles ainda sabem também que quem virá para aplicar essa justiça é o próprio Cristo. Então, amados, continuando aqui a leitura de Timóteo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, Cristo veio a este mundo, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, olha só, justa e piedosa nesta era presente, tá bom? Enquanto aguardamos, aqui então tem como devemos aguardar, a bendita esperança, a gloriosa manifestação de quem? Do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, enquanto ele não vem, como devemos viver? De maneira piedosa, tá? Sensata e justa. É assim que aguardamos a vinda do nosso Senhor. E o outro texto, Apocalipse 21, verso 1 e 2, a visão de João diz o seguinte: então vi, olha lá, um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, amados, este novo céu e nova terra, podemos dizer que é a cidade santa onde viveremos com Cristo. Será a nova Jerusalém. Será lá que habitaremos com Cristo. Então, por isso que cantamos salmos aqui, olhando para a Jerusalém dos judeus. Porque aquela Jerusalém, para o judeu, era o lugar onde estava o templo de Deus, era o lugar onde o povo de Deus se reunia para adorar, para cultuar a Deus. E aquilo era significativo. E ainda é para nós. Porque a luz de Apocalipse, a visão de João, esse novo céu, essa nova terra, está para essa nova Jerusalém. Um lugar de gozo, um lugar de paz, um lugar sem pecado e sem sofrimento. MacArthur, no próximo slide, eu pincei aqui para os irmãos o comentário dele sobre essa nova Jerusalém. Tá? Essa é a capital do céu, um lugar de perfeita pureza. Ela é vista ao tempo em que descia dos céus, indicando que já existe. Mas ela desce do novo céu e da nova terra, de seu lugar alto. Essa é a cidade na qual os santos habitarão. No que tange a noiva, uma metáfora importante do Novo Testamento, quando fala de noiva, está falando sobre o quê? Sobre a igreja. Aqui a imagem de João estende-se a partir da terceira parte do casamento judaico, a cerimônia. Os cristãos noiva, na Nova Jerusalém, passam a conhecer Cristo o noivo, na cerimônia final da história da redenção. Então, esse relato de Apocalipse será o grande casamento, né? A grande cerimônia final. Não que já não estejamos, né, vinculados a Cristo, mas é uma linguagem que nos traz a ideia de que é a consumação de tudo. É onde realmente seremos totalmente libertos deste corpo. Tudo será novo. A cidade inteira, ocupada por seus santos, é chamada de noiva para que, assim, todos os santos sejam finalmente incluídos
na figura da noiva e das bênçãos matrimoniais. Sabemos que John MacArthur tem uma visão dispensacionalista, né, sobre o fim dos tempos, mas, amados, no que tange essas linguagens de Apocalipse, nós temos principalmente o Heber Campos Júnior, o pai, tá? O pai, não o filho. E ele entende esse texto também como algo literal, tá? Essa cidade santa, ele até ilustra dessa forma. Eu falei no começo que não ia entrar nesses aspectos, né, escatológicos, mas não tem como, alguma coisa você vai ter que abordar. Mas Heber Campos Júnior, isso tem lá nas conferências dele, as videoaulas dele, no site da Fiel. E ele diz que justamente, lembra aquele filme, Independence Day? Já viram esse filme? Né? Aquela nave gigantesca. Ele fala em termos, à luz desse texto aqui de Apocalipse, que essa nova Jerusalém será como aquela nave, virá do céu. Virá essa cidade, para que os crentes habitem nela. Então é um negócio que mexe, eu sei, com nossos pensamentos, mexe com as nossas imaginações, mas algo é certo, irmãos. Um tempo novo será inaugurado. Os detalhes aí eu deixo para a sua interpretação. Tá? Eu sei que Apocalipse ele é muito difícil para a interpretação. Né? Estou me preparando para um dia, muito longe, não hoje, de pregar expositivamente Apocalipse. Já pensou o desafio, Felipe? E o perigo, né, de você falar coisa que não é realmente aquilo que está no texto. Então eu tenho muito temor a Deus em pregar Apocalipse, tá? Mas, né, é por isso que diverge aí muito aí entre os próprios reformados, tá bom? Entre os próprios reformados a visão, né, sobre o fim dos tempos. Mas uma coisa eu afirmo e cravo: um novo céu, um novo período, uma nova era existirá. Tá? Um novo céu, uma nova terra. Entende-se então até aqui, a grosso modo, como um novo período. Tá? E tudo que você entende por mundo passará. Próximo slide. A igreja e o reino dos céus. Então, tendo em vista isto, olha só o que diz aqui, esse próximo slide. Consequentemente, o poder do reino dos céus já está presente dentro da igreja. Mas ainda não se manifestou para os reinos deste mundo. O mundo não sabe nada sobre a vida, o poder, a liberdade e a paz do reino dos céus. As nações e os governantes desta era permanecem na escuridão e sob o domínio de Satanás. Por essa razão, aqueles que fazem parte da igreja, eles são o quê? Peregrinos e estrangeiros neste mundo caído. Como diz 1 Pedro 2,11. Os cristãos são estrangeiros e exilados nesta terra. Hebreus 11:13. Como cidadãos do céu, eles não têm colocado sua esperança neste presente mundo que está passando. 1 João 2,17. Mas em um reino eterno, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11:10. Neste sentido, a igreja como casa de Deus funciona como uma embaixada do reino dos céus na terra. Aí você pensa, né? Essa frase que os cristãos eles estão exilados aqui, aí eu penso em todos os exílios do povo de Israel. E mostrando que aquilo era um símbolo para a situação da igreja neste mundo. Aquilo significa para nós que nós não somos daqui, assim como Daniel, você está falando com Israel, né? Ele não pertencia àquela nação da Babilônia. Ele não pertencia àqueles costumes. Mas ele estava exilado lá. E ele viveu com base em quais princípios? Da sua pátria eterna. Nós, como cristãos, somos estrangeiros, peregrinos.
Estamos exilados neste mundo, até que venha a nossa verdadeira pátria. O texto de Pedro, 1 Pedro 2,11, vai dizer: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, veja, no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a carne. Muito semelhante ao que nós lemos, né, lá em Tito. Né? Então veja, amados, ainda assim em Hebreus 11:13, todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O contexto aqui de Hebreus 11 é justamente a vinda de Cristo, né? Porque ele está falando sobre aqueles que viveram. Mas, amados, em suas devidas proporções também, a mesma forma que aqueles homens aguardaram a vinda de Cristo, nós aguardamos a sua segunda vinda. E eles fizeram aquilo pela fé, e nós também fazemos pela fé. Assim, você percebe que existe realmente um enredo bíblico. Existe uma conexão bíblica em tudo que está relatado. E aqui nós começamos a perceber qual que é o propósito da igreja, então. Respondendo aquelas perguntas lá, a igreja está aqui para quê? Para oferecer ajuda social? A igreja está aqui para quê? Para acabar com a desigualdade no mundo? A igreja está aqui para isso? A desigualdade no mundo, ela é característica do quê? Do pecado. A fome no mundo é característica do quê? Do pecado. Então, a igreja serve para o quê? Para viver os princípios eternos. E aonde encontramos os princípios eternos? Na sua palavra. Então, a igreja está aqui para fornecer, para ser retentora das Escrituras e pregar o Evangelho. Essa é a principal finalidade da igreja. Significa que não estendemos as mãos para os pobres e não ajudamos? Não, podemos ajudar. Mas não é o nosso propósito fim. Nossa principal tarefa é pregar o Evangelho. Tá? Mas vai ficar mais claro nos slides a seguir. Então os dois reinos são incompatíveis. Põe aí no... Como água e óleo. O reino das trevas e o reino do céu são incompatíveis. Por isso que a exortação é, enquanto aguardamos, vivamos como? Piedosamente. Tá? Na justiça de Deus. A luz e as trevas não têm nada em comum. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Por isso, amados, que nós que fazemos parte dessa embaixada eterna, devemos ter vidas características da pátria de onde nós viemos. É impossível, portanto, fundir esses dois reinos opostos. Aí vem a questão que já abordamos aqui também. As igrejas que querem se amoldar ao mundo. Onde a igreja deveria justamente mostrar o oposto. Veja, amados, enxergue a profundidade disso. Se a igreja, ela representa uma embaixada de uma pátria que não é daqui, que não tem nada a ver com este mundo, porque tudo será destruído. Por que essa igreja, ela quer se transformar ou quer ser parecida com as coisas que serão destruídas? Entendem a inconsistência e a falta de enxergar entendimento do que é a igreja e seu propósito? Assim você começa a entender que a igreja ela tem que sim ser muito diferente do que o mundo prega, do que o mundo está propondo. Pode falar, Vini. Na Europa, as igrejas começaram a se moldar ao padrão do mundo e começaram a acolher princípios do mundo mesmo. E hoje a gente vê que a igreja é praticamente morta, né? A maioria dos lugares na Europa não tem mais igrejas.
Perdeu sua característica. Perdeu o propósito. Não tem mais razão de estar ali. Então, amados, como é que você vai entender a importância da igreja? Entendendo seu propósito. Entendendo o porquê que ela está aqui. E quais são os princípios dela. Tá? Ontem aqui no curso de gramática, né, a professora, ela está numa igreja que está totalmente, né, coitada. E nós aqui falamos para ela, né? Ó, professor, toma cuidado. Olha lá, mas por que isso? Olha para o texto. E vamos exortando ela. Mas, amados, é incrível, né? A gente brinca aqui até, mas eu volto para casa pensando que o estado dos crentes hoje é totalmente preocupante. Eu mostrei 2 textos ontem para ela. Mateus 18, né, que fala sobre a disciplina eclesiástica, e mostrei as exortações de Paulo quanto à conduta do homem e da mulher dentro da igreja. Inclusive, lá ele vai falar que as mulheres são proibidas, tá, de ensinarem nesse contexto que nós estamos aqui eclesiástico. E ela ficou, literalmente, perplexa com o texto. Ela está aqui para ensinar gramática e nós entramos agora na análise sintática de texto. A análise sintática é entender, né, fazer a interpretação de acordo com as regras gramaticais de determinada frase ou texto. E ela, como uma professora de português muito boa, ela está fazendo isso à luz da Bíblia, na Bíblia, porque aqui é um livro também. E ela para assim... E quantos anos de igreja ela já tem, hein? Anos de igreja. Ela olha para o texto e fala... Isso está escrito? Sim, professor. Está escrito. Como se nunca tivesse visto aquele texto. Por que isso acontece, irmãos? Aí você tem que buscar a raiz disso. Os lugares onde essas pessoas estão congregando, chamadas igrejas, não têm vivido os princípios das Escrituras. Se ela não conhece, ela é apenas uma amostra daquilo que é o todo. Entende? E aonde que é o lugar que ela busca as coisas do céu? Na igreja onde ela vai. Aí você confronta com aquilo que realmente é os princípios eternos. Aí não conhece. Significa o quê? Que o lugar onde ela está buscando está corrompido. Está pervertido. Amados, essa situação é real. Essa situação se estende a muitas pessoas. E as igrejas não têm pregado o Evangelho. Não têm mostrado as Escrituras para as pessoas. Um conhecido do Felipe chegou para ele e falou: eu não sei mais o que eu vou pregar. Acabou os assuntos, os temas. Irmãos, estamos há quase 3 anos aí, vamos caminhar para 3 anos de João. Só no livro de João, e não tem assunto. Peguei algumas cartas pequenas, Gálatas, já preguei aqui. O livro de Hebreus, já estamos aí, acho que mais de 1 ano, em Hebreus. E não tem assunto. Isso é sinal do quê? Isso é sinal do quê, você acha? Sinal que não conhece as Escrituras. A ponto de falar para o Felipe também, conversando com essa dita pessoa, falou, ele pergunta, como você prepara o sermão? Ele falou, eu utilizo gramática. Ah, mas isso aí não é usar, é descartar o Espírito Santo. Como é que é? Então, peraí, quem está errado nessa história então é Deus. Por quê? Ele escolhe se revelar a nós. Qual que é o instrumento que ele se revelou a nós? Qual é o nome disso aqui? O que é Bíblia? Vem de biblos. O que é? Coletânea do quê? Livros. Deus escolheu se revelar à igreja através de um livro. Dentro de um livro, você abre e encontra o que dentro de um livro? O que tem lá? Um poder misterioso! Luzes! O que tem dentro de um livro? Letras, palavras,
frases, vírgulas, pontuações, gramática. É assim que Deus escolheu se revelar ao seu povo. Ele escolheu um CD que você põe lá e ouve? Não. Ele escolheu um livro. Se é um livro, o que exige de mim então? Saber ler. Saber entender. Como que o Espírito Santo vai agir? Através do entendimento daquilo que você lê. Por isso que Deus te fez um ser pensante. Por isso que Deus te fez um governante sobre todas as coisas. Então, a partir disso, é que a igreja vai trazer os princípios da era vindoura. A partir disso. Daquilo que ele revelou. Vocês entendem como as coisas puxam, uma coisa puxa a outra? E que viver nesse misticismo gospel é totalmente prejudicial no que tange a representar devidamente o que é a igreja. Professora com 30, 40 anos de igreja nunca viu alguém ser disciplinado, ser expulso da igreja. Dentro daquilo que Mateus 18 está estabelecido. E as pessoas são expulsas da igreja por quê? Justamente porque não vivem de acordo com os princípios da era vindoura. Justamente porque não vivem como peregrinos, mas vivem como pertencentes a este mundo. Então, como água e óleo deve ter o quê? Distinção. A igreja deve permanecer pura, santa. E quem faz parte dessa igreja é aqueles que buscam viver piedosamente, seguindo a reta justiça. Isso se aplica a mim e se aplica a você. Porque se a partir de amanhã eu começar a me enveredar para o mundo, o que a igreja tem que fazer? Me excluir. Claro, tentando, de todas as formas, como Mateus 18, me resgatar, me trazer. Mas se eu resolutamente, com rebeldia, continuar a rejeitar as Escrituras e aos caminhos eternos, a igreja tem que fazer o quê? Me deixa lá, no banco? Ah, salvação individual. Ah, é assim que Jesus falou para a gente fazer? Não. Então, amados, olha esse slide. 2 reinos que são incompatíveis, representados pela igreja. Os magistrados civis, amados, não têm jurisdição sobre a embaixada dos céus. E a igreja não tem o dever de cumprir sua missão através do uso de armas terrenas deste mundo. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Assim como o cristão não tentou estabelecer seu reino através de forças políticas. Jesus quis ser ter um reino político. Os judeus queriam, né? Colocar ele à força no trono. Mas ele falou, eu não vim para isso. Eu governo, sim. Mas não aqui. O meu reino ainda será estabelecido. Então, amados, a igreja não deve ser seduzida a pensar que pode expandir o reino de Deus por meio de resoluções políticas e sociais. Marchas políticas, protestos, comícios e ativismo não são as chaves. Não são as chaves para o reino dos céus. Ah, como que nós vamos propagar o evangelho? Através da política? Através de reformas sociais? Não é assim. Tá? Pode falar. Até o estudo que a gente estava tendo, né? Até o governo das duas igrejas são totalmente diferentes. Não deve nem ser usado o governo do mundo para que a igreja vença. De maneira nenhuma. Exatamente, Fabiane. Porque são duas coisas distintas. São duas coisas diferentes. Estamos, mas não somos. Tá? Estamos, mas não somos daqui. Peregrinos, estrangeiros. Tá? E paramos aí no próximo slide, tá? Que nenhum governo humano desfará as trevas, tá? Então veja aí que para trabalhar a questão do propósito da igreja, olha onde nós temos que ir. Nós temos que ir para uma era vindoura, para os princípios desta era, e na onde que estamos inseridos.
Assim nós teremos luz do que realmente é ser igreja. Tá? Então vamos parar aqui, porque o tempo já não é propício.